gratuitamente o con aportes según la capacidad socioeconómica de cada uno. La cobertura de los dependientes, padre, madre, esposa, hijos menores, mayores hasta 25 años de edad, si estudian en la universidad, o mayores en caso de incapacitados, surge de una visión paternalista en la década de los 70-80 bajo la dictadura militar y debido al costo político que representaría introducir cambios en esta materia, se ha mantenido inclusive con las reformas del año 2005. Reformas que fueron necesarias porque, como casi todos los sistemas de salud, de seguridad social, nuestros, iba a un debacle si se mantenía en la forma en que estaba. Parte de las razones, la expectativa de vida de los asegurados aumentó considerablemente a los estudios actuariales que se estimaron en los años 70 y 80. La Caja de Seguro Social panameña se inicia en el año 41 con la visión de darle seguridad social principalmente a los trabajadores del sector público. Posteriormente se amplió a todos los demás trabajadores. En la actualidad, un aproximado de 400.000 asegurados, que equivalen a un 40% de los mismos, o un 23.5% de la población, no hace uso del sistema de seguridad social panameño, toda vez que tienen acceso a los seguros privados. Los dependientes no solamente tienen acceso a los servicios de salud, sino con ciertas limitaciones, en sistema de salud sin limitaciones, pero también al sistema de pensiones, ya sea por viudez u orfandad, con ciertas limitaciones. Un aspecto importante que vale la pena mencionar, nuestra administración en la Caja del Seguro Social se inició el 1 de octubre del año 2009. Ayer se mencionaba la necesidad, la importancia o no de la participación de la política en los sistemas de seguridad social. Tradicionalmente en Panamá corresponde al presidente de la República seleccionar de una terna presentada por la Junta Directiva de la institución al director general. Los nombramientos de los directores nacionales en aquel entonces correspondía usualmente a acuerdos suscritos entre los distintos partidos de la alianza que estaban de turno en el poder. Unas 25 direcciones reportaban al director general. Esto fue modificado recientemente, se crearon en octubre del año pasado 9 direcciones ejecutivas nacionales, toda vez que 20 y tantas personas reportándole al director general se hacía administrativamente difícil de manejar. Estas 9 personas reportan directamente al director general y al subdirector general. Por primera vez, el presidente de la República, luego de elegir al director general de la Caja del Seguro Social, permitió que fuera sin intervención político o partidista de ninguna naturaleza, que fuera quien designara completamente a su equipo de trabajo, lo cual constituye un avance importante para la administración y desarrollo de la seguridad social panameña. O Bolsa Família é basicamente um programa de complementação da renda familiar, que atende a famílias com renda de até R$ 140 por mês, e entre R$ 70 e R$ 140 aquelas com presença de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos, que hoje transferem benefícios entre R$ 22 e R$ 200 por mês, mas cujo benefício médio é de cerca de R$ 100, ou seja, cerca de 1/5 do valor do salário mínimo, então, vigente. Você, Andrés, fazia alguns apontamentos e eu queria, em alguma medida, segui-los. Do ponto de vista demográfico, eu acho que o programa traz um aspecto e um resultado e uma ação importante, na medida em que nós estamos já num percurso rápido em direção ao envelhecimento populacional, na medida em que nós temos os arranjos monoparentais femininos sobre-representados na pobreza, e na medida em que nós temos uma concentração das nossas crianças de 0 a 6 anos, justamente nos quintos mais pobres da distribuição de renda, ressaltando que 60% das crianças dessa faixa etária estão nos 40% mais pobres da população. Em relação à questão do mercado de trabalho, da importância dos benefícios não contributivos, os beneficiários do Bolsa Família trabalham, em sua maior parte, trabalham muitas horas. 77% dos nossos beneficiários, que hoje estão
em cerca de 50 milhões de pessoas, incluindo, claro, crianças, 77% trabalham. Tá? Não obstante, só 20% trabalham no mercado formal. Então, com carteira assinada, somente 20% deles. Hoje nós temos um programa focalizado em 25% da população brasileira. Não sei se dá para dizer que esse programa é focalizado, a não ser no sentido de acertar o foco e atingir universalmente a toda a população demandante. Né? E um programa que faz 7 anos esse ano. Dizem que aos 7 anos a criança forma a sua personalidade. Eu acho que este ano o Bolsa Família faz 7 anos em condições de refletir sobre seu desenho inicial e refletir, inclusive, sobre a sua integração com a Seguridade Social brasileira. É um programa que nasce de embates ideológicos diversos, um programa que surge, então, dizendo e assumindo 3 pilares, um pilar de segurança de renda, e, por isso, transfere um benefício básico de renda às famílias extremamente pobres, sem a exigência de qualquer condicionalidade. O outro pilar de ruptura, assim chamado de ruptura intergeracional da pobreza, e aí entram as condicionalidades de saúde, cumprimento do calendário vacinal para as crianças, e de educação, frequência escolar para as crianças de 6 até adolescentes de 17 anos, quando frequentam a escola. E um terceiro pilar, claramente de vinculação com políticas ativas de emprego, que é chamado de programas complementares, mas que busca desenvolver essas famílias a fim de que elas dependam menos desse benefício. Esses 3 pilares, na verdade, refletem embates ideológicos que haviam quando do surgimento do programa, que surge vinculado à presidência da República. Em 2004, passa a compartilhar a estrutura organizacional do Ministério do Desenvolvimento Social com a Secretaria de Assistência Social, que responde pelo pilar não contributivo da assistência social, bem normatizado na Constituição Federal. Então, é um programa cujo objetivo, de fato, não nasceu pronto e teve que ser maturado desde então, inclusive com desenhos das condicionalidades. Nós, hoje estamos recebendo os primeiros resultados da segunda avaliação de impacto, que já se anunciam muito positivos, inclusive no que tange à taxa de matrícula escolar dos adolescentes, o que nos parece muito interessante. Mas o fato é que, nesses 7 anos de programa, a questão da vinculação do programa Bolsa Família, de transferência de renda condicionada com a Seguridade Social, não é um ponto pacífico, não é fechado, nem dentro da assistência social, tampouco em sua articulação com a Previdência Social. E é importante que se faça esse tipo de reflexão, porque, na minha perspectiva, isso vai refletir exatamente que objetivos a gente percebe como aqueles a serem almejados por um tipo de programa como esse, e, em decorrência desses objetivos, há que se discutir futuro no que tange a critérios de acesso da população, critérios de reajuste de benefício. Se faz importante pensar em linhas de pobreza a serem utilizadas, porque a minha população, se eu trabalho com uma linha de pobreza absoluta, simplesmente eu posso reduzir em demasia a população atendida e conseguir 0 grau de equidade com tudo isso. Certo? Se faz pensar também em critérios de permanência dessas famílias. Hoje nós, por uma questão na tentativa de fornecer algum conforto a essas famílias, inclusive para a busca de emprego, as famílias, no mínimo, ficam 2 anos, independentemente da mudança de renda que tenham. Após 2 anos, elas podem deixar o programa caso sua renda tenha aumentado, caso deixem os critérios. Acho que esse foi um aspecto importante de avanço do programa também. Essa conferência sobre Seguridade Social. Esses primeiros dias têm sido muito vivos e essa manhã nós alcançamos o ponto máximo da nossa reunião. O nosso início essa semana foi para dizer que a Seguridade Social é reconhecida como uma coisa essencial para o desenvolvimento econômico e social. E isso é verdadeiro para as Américas, assim como para o resto do mundo. Sem Seguridade Social, crescimento sustentável econômico não seria possível.
dessas realizações são necessárias.